maridos, para ter uma vida ali segurada, uma vida tranquila. Ela chegava ali no meio-dia, para que as mulheres não a vissem e não falassem dela. E não falassem dela, queridos. Ela chegava ali no meio-dia, e as pessoas não estavam ali, nem as mulheres tirando água, mas estava Jesus Cristo. Veja que surpresa, ela chegou justamente na hora que Jesus estava. E estava ali. E não tinha como tirar água, o poço era fundo, e chegou a mulher com a canequinha dela, para tirar água, e Jesus pede àquela mulher: mulher samaritana, dá-me de beber. Dá-me de beber, mulher samaritana. E depois Jesus consta a ela, aquela mulher, uma coisa muito melhor, querido, muito mais importante na sua vida, muito maravilhosa na sua vida. Quando ele fala ali da água viva: se tu tomares desta água, mulher samaritana, tu nunca mais terás sede. Nunca mais terás sede. E então vem em ti, vai saltar um rio que vai saltar para a vida eterna. Vai fluir um rio que vai saltar para a vida eterna. E foi isso que aconteceu naquela mulher, na vida daquela mulher, queridos. Ela reconheceu, e ela foi para a sua cidade e disse: eu vi com esse homem que conhece toda a minha vida, e ele falou: sou Messias enviado por Deus, e eu recebi desta água da vida, e estou falando para vocês que a minha sede na minha alma foi saciada. Eu recebi essa água viva de Jesus Cristo, e eu estou satisfeita, alegre, feliz na minha alma, regozijando e falando para vocês, samaritanos: aceitem Jesus Cristo como seu Salvador, que essa sede na sua alma vai ser saciada. Veja que alegria, queridos, aquela mulher. Aquela mulher estava sentindo uma alegria espiritual, uma alegria na alma, e ela queria falar para todos os seus familiares que tinham recebido dessa água viva, e queria que ele recebesse também Jesus Cristo como Salvador. E ela começou ali, querido, uma missionária pregar o Evangelho aos samaritanos, e muitos ali creram no Evangelho. Muitos, queridos, creram no Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas vejo os meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Mais uma vez o apóstolo Paulo falando, queridos, da nossa natureza humana, dos nossos membros. Nós temos que vigiar, nós temos que buscarmos, velarmos pela palavra de Deus, vigiarmos, muito cuidado com isso. Nossos membros é uma parte importante do nosso corpo, mas também que nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, amados irmãos, e pessoas que ainda não estão caminhando no Evangelho. Nossos membros, uma parte importante da criação de Deus. Tudo isso tem que ser para a justiça e para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não podemos brincar não com essas coisas não. O apóstolo Paulo, ele chamou atenção: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Existe a lei do pecado que está nos membros, nos nossos membros, queridos. Existe a lei do pecado. Se nós não vigiarmos, nós caímos, né? Nós tivemos caminhos que vai nos levar à morte espiritual. Mas Jesus chega e diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Miserável homem que nós somos, quem nos livrará desta lei da morte, do pecado e da morte? Quem nos livrará? Miserável homem que nós somos, queridos. Quem nos livrará desta lei do pecado e da morte? Do corpo desta morte? Quem nos livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós entendemos a posição de Paulo, quando falou da sua natureza na carne, humanamente falando, dos seus membros, do seu corpo, porque ele sabia que tudo isso poderia levá-lo à sua condenação, à sua morte. Então ele teria que vigiar. Ele teria que ter cuidado. A sua vida era preciosa diante de Deus. Quantas almas dependiam da pregação do Evangelho através da vida do apóstolo Paulo? Se ele brincasse, queridos, ele perderia a graça de Deus. A minha graça te basta, Paulo. Ele perderia a graça de Deus. Como ele poderia anunciar o Evangelho? Como ele poderia? Deus opera milagres através da vida do apóstolo Paulo. Como Deus operaria milagres se ele não estivesse debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que são as causas de não sermos consumidos? Porque o pecado, ele diz aqui, existe uma lei, mas com a carne, a lei do pecado, existe uma lei, queridos, que se brincarmos, nós podemos cair, qualquer um de nós, porque a nossa carne é fraca, mas o nosso espírito, queridos, ele é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Ele recebe vida, e vida com abundância, como Jesus Cristo disse: se vocês me receberem, eu vou lhes conceder vida, e vida com abundância, vida espiritual. Uma vida espiritual, antes era uma vida na carne, nós só tínhamos prazer na carne, a nossa vida era só na carne, através do nosso eu interior. Eu, só tinha eu. Mas depois que o homem entende o plano de Deus na sua vida, aí ele começa a entender uma vida espiritual, que ele não entendia no passado, agora ele entende. Que ele tem que orar, que ele tem que buscar a presença de Deus, que ele tem que às vezes jejuar também, não é? Observar a lei de Deus, observar o Evangelho. E ele começa a procurar entender uma vida espiritual na presença de Deus, que no passado ele não tinha. No passado só existia carne, só era a carne que comandava a sua vida, o desejo da sua carne. Por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que o mundo está do jeito que está. Os marginais aí, pintando e bordando, matando e roubando, às vezes pessoas de classe média, classe pobre, está todo mundo aí, muitas vezes envolvido na marginalidade, na criminalidade. E você olha essas vidas, o resultado do pecado qual é? Prostituição, não é? Aí lá vai todo tipo de mazela que o pecado proporciona, aquele marginal vai buscar na sua vida. Quando ele faz o mal, depois ele vai querer se deleitar com aquilo que ele recebeu daquele mal que ele fez. Se foi um roubo, se ele roubou, se ele praticou um crime, um furto, dali ele vai usar aquele produto do roubo para saciar o seu desejo na carne, que é prostituição, bebedice, drogas. É isso, queridos, que nós vamos na marginalidade, nesse mundo de pecado. Como seria bom que todos pudessem andar na graça de Deus, na misericórdia de Deus, mas o mundo está aí. Como o Senhor diz, que o mundo jaz no maligno, e nós estamos caminhando neste mundo de pecado. Existe a lei do pecado em nossos membros, que nos leva à condenação
condenação e ao pecado. Então é por isso que o apóstolo Paulo estava falando a respeito dessa lei. Agora, nova vida é debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. O apóstolo Paulo conclui dizendo: a nossa vida agora é debaixo da graça. É debaixo da graça a nossa vida. A nossa vida tem que ser assim, porque só a misericórdia do Senhor para não sermos consumidos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja o que o apóstolo Paulo concluiu no livro de Romanos, queridos, que portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é você aceitar, querido, Jesus Cristo como seu Salvador, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque falho todos nós somos, limitados todos nós somos, mas como ele disse, nós recebemos Jesus Cristo, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então andar na carne você já sabe, o que eu falei aqui, andar na carne a pessoa deseja prostituição, bebedice, homossexualidade, lesbianismo, pedofilia, até pornografia, tudo isso está incluído, queridos, na natureza do pecado em nossas vidas, e faz de nossas vidas um escravo de Satanás. O homem se torna escravo de Satanás. Ele faz aquilo que Satanás deseja na sua vida. Não é vontade natural, é uma vontade, queridos, que destrói a alma. É uma vontade que destrói a nossa natureza na criação de Deus. Deus espera que nós sejamos e estejamos em comunhão com Ele. Mas a nossa natureza do pecado tem nos levado a nos distanciarmos dos padrões de Deus, padrões estabelecidos na criação, na comunhão. Houve pecado, sim, a condenação houve, mas Jesus não disse ali: olha, acabou essa história, o homem está condenado, ele pecou no jardim do Éden, não tem mais esperança. Não, o Senhor não disse isso. Ele disse: nasceria que esmagaria a cabeça da serpente, do ventre da serpente, ele dizia, e ele esmagará a cabeça da serpente, que haveria uma mulher que nasceria, e do seu ventre nasceria que esmagaria a cabeça da serpente. E esse que nasceu foi Jesus Cristo. E ali, queridos, o céu, nas estrelas, todas glorificavam ao Deus Criador, e tem enviado o seu Filho amado Jesus Cristo para nos conceder o perdão dos pecados. Portanto, a nossa vida agora está na graça de Deus, segundo o Espírito de santidade e adoção. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não precisamos mais andar segundo a vontade de nossa carne. Não, queridos, porque nós podemos termos uma direção de Deus em nossas vidas. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele faz habitação em nossas vidas, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e ele começa a falar ao nosso coração, à nossa mente: o caminho é esse, o caminho é esse, meu filho, o caminho do céu é esse. Deixe o pecado, deixe o mundo, deixe a prostituição. E o Espírito Santo começa a falar no nosso ser, na nossa vida, porque ele faz habitação em nós. Como diz o apóstolo Paulo, que
não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós somos, queridos, uma obra de Deus na criação, mas que Deus criou com o pensamento único, que nós fôssemos se obedecêssemos, que nós fôssemos obedecêssemos a sua palavra, que nós fôssemos uma criação, eu não digo perfeita, porque nós temos as nossas falhas, no sentido de pecar, mas na criação não. Deus fez tudo perfeito na criação, mas nós falhamos. A prova está no jardim do Éden, quando Adão pecou e perdeu a graça de Deus, foi necessário que Deus bradasse ali do céu de glória e dissesse: vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E assim aconteceu. Jesus veio a essa terra, venceu a morte, venceu o pecado, para dizer à humanidade: existe uma esperança. Jesus salva, Ele cura e liberta. Então nós estamos debaixo da graça de Deus, que é um favor merecido, que não merecíamos o perdão de Deus nem a salvação. Mas Jesus veio e quebra toda essa condenação no jardim do Éden, todo o pecado que foi ali atribuído à nossa humanidade na criação, porque o homem se desobedeceu a Deus, estava condenado aos seus delitos e pecados. Aí vem Jesus e quebra tudo isso e diz: eu sou a esperança, eu sou a vida eterna, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E chega Jesus e diz: eu sou a vida eterna, venha. O caminho do céu é esse, é a porta estreita, mas é um caminho mais prazeroso do que este mundo vil de pecado. É um caminho que lhes traz alegria espiritual na alma, regozijo na alma. Regozijo na alma. Vocês querem sentir alegria na alma, alegria no seu espírito, porque na carne vocês não vão ter. Por mais que vocês esforcem na carne para ter alegria espiritual, vocês não vão conseguir, queridos. Vai sempre existir aquele vazio na sua alma. Meu Deus, que vazio é esse na minha alma, que está me levando à depressão? Eu não suporto mais a minha vida atribulada, a minha vida aqui é desesperada, não sei mais, esse vazio na minha alma, eu não encontro alegria no meu viver, eu não tenho alegria no meu viver, queridos. É isso que acontece na vida de alguém que está vazio, a sua alma vazia. Mas quando ele tem encontro com Jesus, a sua alma é preenchida da água viva, a água que flui do seu interior, que salta para a vida eterna. E você começa a abrir a boca, você começa a glorificar Deus, como diz ali Jesus Cristo, aquele jovem: deixe os mortos enterrar os seus mortos e vai no seu reino. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo,
possa ajudar no Senhor. Mas é assim, queridos, estamos alegres e felizes por tudo que o Senhor tem nos concedido, e nós vamos orar a Deus primeiro que nos ajude, e também a nossa fé, para crescermos mais a nossa fé, porque nós precisamos, queridos, nós necessitamos que a nossa fé cresça, que a nossa graça, a graça de Deus em nossas vidas também, para que assim nós possamos estarmos sempre fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Então não deixarmos o pecado fazer de nossas vidas um vício, não deixar o pecado nos dominar, porque o pecado pode levar-nos a sermos uma pessoa viciada, seja uma droga, seja um cigarro, seja bebida, prostituição, seja qual for o tipo de pecado que pode nos levar ao vício. Esse vício vem nos destruir. Então nós estamos aqui e vamos orar a Deus para que Ele nos fortaleça espiritualmente, para que nós possamos vencer todas essas limitações e fraquezas de nossa natureza humana, de nossos membros, que podem nos levar à lei do pecado e à condenação. Nós vamos assim orar a Deus e pedir a Ele que nos ajude. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, Deus amado, diante de tantas limitações e fraquezas de nossa vida, Senhor, o que nós temos, Senhor, enfrentado aqui nessa terra, diante do vamos desse mundo vil pecador, nós temos que, ao observarmos a Tua Palavra, nós temos que buscarmos uma comunhão contigo, Senhor, em santificação, no perdão de Deus em nossas vidas. Senhor, nos ajuda, ajuda também os ouvintes da Tua Palavra, para que eles possam receber também esse milagre, esse viver espiritual, que nós todos carecemos, Senhor, em nossas vidas. Ela também, Senhor, no passado dos Teus discípulos, caminhava de uma forma tão maravilhosa. Nossa, os milagres aconteciam, as pessoas ficavam entusiasmadas. Meu Deus, nunca vimos isso acontecer aqui em Israel. Esses milagres, quantas coisas maravilhosas os discípulos faziam na ordem, no mandamento de Deus. Vai, ide pelo mundo, pregar evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarei os demônios, em meu nome as enfermidades seriam curadas. E assim os discípulos obedeciam a Ti, Senhor, e nós reconhecemos que se não é a Tua graça em nossas vidas, se não é a Tua graça, o Teu amor, Tuas misericórdias, Senhor, não teríamos condição de fazer nada aqui na terra, nem pregar o evangelho. Nem pregar o evangelho, meu Deus, se não é a Tua graça, Senhor, em nossas vidas, reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, como aquele publicano, Senhor, que chegou ali diante daquele do templo, e o fariseu batia no peito e dizia: Senhor, cumpre toda a lei. Eu sou uma pessoa cumpridora dos mandamentos, mas esse publicano não. Ele é um pecador, ele merece ser condenado. Aí chega o publicano e diz diante de Deus: Senhor, eu sou um pobre, miserável, um pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou um pecador, Senhor. E ali Jesus reconhece, o publicano entrou, reconheceu que era um pecador, se humilhou diante de Deus, e a sua oração foi recebida no céu. Glória seja dada em nome do Senhor. Por isso reconhecemos, queridos, que nós somos limitados. Nós somos muito pobres, pecadores aqui na terra, miseráveis pecadores, e carecemos do perdão de Deus, da glória de Deus. Ele é quem nos perdoa, Ele que no seu sangue nos purifica de todo pecado, Senhor. Se não é o Teu sangue, Jesus, não estaríamos aqui proclamando o Evangelho, dizendo à humanidade: olha, existe uma esperança. Jesus salva, cura e liberta. E aqui estamos falando, Senhor, em Teu nome, Senhor, na Tua misericórdia, no Teu poder, no Evangelho,
nos milagres, nas curas, nas maravilhas, Senhor, que Tu realizavas através dos Teus discípulos. E nós, Senhor, reconhecemos, que nós carecemos, nós necessitamos desta graça, deste poder, da misericórdia de Deus, do amor de Deus em nossas vidas, para assim proclamarmos o Evangelho e dizermos à humanidade: Jesus salva, Ele cura, Ele liberta. E esses milagres aconteceram em nossas vidas, Jesus Cristo. Faz esse milagre aqui acontecer, Senhor, nesse terminal. Eu não conheço ninguém aqui. Muitas vezes, Senhor, nós estamos aqui, nós só contamos com a Tua presença, Senhor. Só contamos com a Tua presença, do Teu Espírito Santo, que nos convence da pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós estamos aqui agradecendo a Ti, meu Deus, por Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias em nossas vidas. Senhor, faz esse milagre mais uma vez acontecer aqui neste terminal, para que as pessoas possam testemunhar na sua vida. Porque na época que Tu pregavas o Evangelho, não havia acepção de ninguém. Ah, não, Senhor. Muitas vezes nós podemos pensar que Tu irias curar aquela pessoa mais santa, e aquela pecadora, coitada, não merecia. Mas Tu não eras assim, Senhor. Tu não fazias a acepção de ninguém. E aqui também não é diferente, Senhor. Tu não fazes a acepção de ninguém. Então os milagres podem se acontecer, independente, Senhor, da nossa vida. Independente da nossa vida, Senhor. Cada um de nós temos uma esperança em receber milagre em nossas vidas. Mas aqueles que não querem receber, o que é que Tu podes fazer, Senhor? Tu não podes forçar alguém a crer em Ti. Tu não podes forçar alguém a escolher Te seguir, Senhor. Porque não é por força, nem por violência. As pessoas se aceitam de livre e espontânea vontade, meu Deus. Então faz esse milagre na vida dos ouvintes, para que eles possam experimentar esse amor, o Espírito Santo de Deus, essa fagulha do amor, do poder de Deus que Ele nos concedeu, a terceira pessoa, é o Espírito Santo de Deus que